Bom, e para analisar esse e outros assuntos internacionais, a gente faz conexão com o Kleber Galerani, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Kleber, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. A gente acompanha de perto realmente esse julgamento, primeiro porque é inédito, né? Pela primeira vez um ex-presidente americano vai a um julgamento criminal. E segundo, porque pode sim prejudicar a agenda de Donald Trump pela corrida à Casa Branca, uma vez que ele tem que estar lá presencialmente. Vai ter poucos dias livres, né? Kelly, boa tarde aos telespectadores da Record News. A tua análise é precisa, né? Se necessária a presença física de Donald Trump durante todo o julgamento, diminui-se o tempo para que ele realize campanha favorecendo o candidato Joe Biden. Perceba que a defesa tem lutado para que não haja essa obrigatoriedade de presença física, uma vez que nós estamos encaminhando um momento importante da campanha norte-americana. E nós observamos que, se deixado apenas 2 dias, que seriam quarta e sábado, para fazer campanha, as viagens para estados importantes, em particular os chamados swing states, ou seja, aqueles estados que são os estados pêndulo, que podem afetar diretamente no resultado da eleição, ficaria comprometida. E são estados como a Pensilvânia, o Arizona, a Carolina do Norte, no momento em que as pesquisas indicam uma leve vantagem em favor de Trump. Então, há uma necessidade de uma presença física para avançar e aumentar esta margem em relação a Joe Biden, Kelly. Agora, professor, o fato dele não poder, obviamente, divulgar o que está sendo julgado ali no dia da audiência, em cada dia de julgamento, vamos dizer assim, no desenrolar do julgamento, é porque também Trump poderia usar isso politicamente falando para aumentar ainda mais a polarização nos Estados Unidos? Kelly, nós percebemos desde as eleições anteriores uma polarização bastante acentuada nas eleições americanas, assim como nós observamos também no Brasil. E dentro desse determinado contexto, esses eventos podem ser utilizados por ambas as partes, tanto por Biden quanto pelo próprio Trump, para afetar a corrida eleitoral. Certamente, Trump adotará, como já vem adotando, um discurso, podemos assim dizer, indicando que é vítima de um sistema, indicando que esse sistema está tentando, conforme palavras dele mesmo, amordaçá-lo. Por outro lado, há, por parte daqueles que são os democratas, Joe Biden e assim por diante, a demonstração de que aquele determinado candidato não teria a idoneidade, a integridade necessária para conduzir o país. Então, esses eventos, numa corrida eleitoral, elas afetam bastante, podemos assim dizer, aquilo que seria a intenção de voto dos eleitores, Kelly. Professor, vamos falar agora da crise no Oriente Médio, assunto que a gente tem acompanhado de perto. Olha só, jatos de Israel atacaram alvos do Hezbollah no sul do Líbano. A ação foi em bases militares do grupo terrorista. O Hezbollah é aliado do Irã e participou da ofensiva contra Israel no sábado. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a comunidade internacional deve continuar unida contra a agressão iraniana que ameaça a paz mundial. E o comandante das Forças Armadas de Israel pediu que o país, afirmou, aliás, que o país vai sim responder ao ataque do Irã no fim de semana. Olha só. Pois é, professor, na semana passada a gente vivia aquela expectativa de como seria e quando seria o ataque do Irã. E agora a situação se inverteu. A gente fica na expectativa também sobre como vai acontecer esse contra-ataque israelense, né? É bastante oportuno observar que Israel já iniciou uma contraofensiva, mas no plano militar. Nós temos o contato por parte do ministro das Relações Exteriores com cerca de 32 países solicitando o acirramento das sanções econômicas e políticas contra o programa de mísseis do Irã, bem como um pedido que
seja declarada a Guarda Revolucionária Iraniana como um grupo terrorista, facilitando, então, a imposição de novas sanções. Há uma busca por parte de Israel de tentar uma articulação com países que também são adversários do Irã, exemplo da Arábia Saudita, do Egito, da Jordânia. Kleber, perdão te interromper, peço desculpas, é que neste momento o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, concede uma coletiva. Eu volto a falar com o Kleber Galerani, porque o Kleber dizia o seguinte: Israel já começou realmente uma ofensiva em relação ao Irã, né? Perfeito, Kelly. Essa ofensiva, ela é, em primeiro lugar, uma ofensiva diplomática, no sentido de articular um grupo de países que são também adversários do Irã, como o caso da Arábia Saudita, do Egito e da própria Jordânia, bem como uma busca por algumas sanções econômicas e políticas contra o programa de mísseis do Irã, que já vem sendo combatido pelos Estados Unidos da América e alguns países ocidentais há várias décadas. Quanto àquilo que nós falamos do ataque propriamente dito, ou melhor dizendo, a ofensiva propriamente dita militar, nós temos ainda reuniões do Gabinete de Guerra calibrando esta ação militar para entender como, quando e em qual intensidade essa contraofensiva se daria, Kelly. Bom, Kleber, é sempre muito bom te ouvir. Eu peço desculpas mais uma vez pela interrupção da nossa entrevista para a gente ouvir o ministro da Justiça. E, claro, o Conexão está sempre de portas abertas. Boa tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos.